Capítulo 2º. Da União. Artigo 20. São bens da União. Inciso 1º. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso 2º. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental, definidas em lei. Inciso 3º. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. 4º. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao Serviço Público e Unidade Ambiental Federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2º. Inciso 5º. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Inciso 6º. O mar territorial, inciso 7º. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. Inciso 8º. Os potenciais de energia hidráulica, inciso 9º. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Inciso 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Inciso 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1º. É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Parágrafo 2º. A faixa de até 150 km de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Artigo 21. Compete à União. Inciso 1º. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Inciso 2º. Declarar a guerra e celebrar a paz. Inciso 3º. Assegurar a defesa nacional. Inciso 4º. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Inciso 5º. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Inciso 6º. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Inciso 7º. Emitir moeda. Inciso 8º. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. Inciso 9º. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Inciso 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Inciso 11. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Inciso 12. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. A. Os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens. B. Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água,
em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território. I. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Inciso 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio. Inciso 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Inciso 16. Exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Inciso 17. Conceder anistia. Inciso 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Inciso 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Inciso 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Inciso 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Inciso 22. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Inciso 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Inciso 25. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Inciso 1. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Inciso 2. Desapropriação. Inciso 3. Requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Inciso 4. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Inciso 5. Serviço postal. Inciso 6. Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Inciso 7. Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Inciso 8. Comércio exterior e interestadual. Inciso 9. Diretrizes da Política Nacional de Transportes. Inciso 10. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Inciso 11. Trânsito e transporte,
Inciso 12. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Inciso 13. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Inciso 14. Populações indígenas. Inciso 15. Imigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Inciso 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Inciso 17. Organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. Inciso 18. Sistema Estatístico, Sistema Cartográfico e de Geologia Nacionais. Inciso 19. Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. Inciso 20. Sistemas de consórcios e sorteios. Inciso 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Inciso 22. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. Inciso 23. Seguridade Social. Inciso 24. Diretrizes e bases da Educação Nacional. Inciso 25. Registros públicos. Inciso 26. Atividades nucleares de qualquer natureza. Inciso 27. Normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º. Inciso 28. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Inciso 29. Propaganda comercial. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Inciso 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único.
Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: Inciso 1º. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso 2º. Orçamento. Inciso 3º. Juntas comerciais. Inciso 4º. Custas dos serviços forenses. Inciso 5º. Produção e consumo. Inciso 6º. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso 7º. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso 8º. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Inciso 9º. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inciso 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Inciso 11. Procedimentos em matéria processual. Inciso 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. Inciso 13. Assistência jurídica e defensoria pública. Inciso 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 15. Proteção à infância e à juventude. Inciso 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.